Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. E pedimos que o teu Espírito continue a nos revelar a tua palavra, nos dar o entendimento, o discernimento dela, para que andemos conforme tudo quanto nela está escrito. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós através de Jesus, fazendo-nos participantes da sua morte e da sua ressurreição.
e agora somos cidadãos do teu reino, teus filhos criados de novo por ti mesmo, pela tua palavra em Cristo Jesus. E que o teu Espírito continue a conduzir todas as coisas aqui neste lugar e nas nossas vidas, para que o teu nome seja honrado e glorificado no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 36, ele escreveu assim: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Parece uma contradição, porque no mundo natural nós nascemos para morrer. Mas no mundo espiritual nós morremos para nascer. Então morremos para o pecado no corpo de Cristo, para ganharmos na ressurreição dele a vida dele, a natureza divina, o Espírito Santo. Morremos para nascer. Biologicamente nascemos para morrer. A vida natural começa com a certidão de nascimento, mas a vida espiritual começa com a certidão de óbito. A morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. Esse texto, eu gosto muito dele, porque embora seja um texto, uma mensagem, uma profecia para a casa de Israel, para o povo de Israel, mas ele nos dá bastante lições para a vida espiritual ainda hoje. Esse foi um texto onde Deus deu a visão ao profeta Ezequiel, que foi também um profeta do cativeiro da Babilônia. Enquanto Daniel assistia no palácio junto ao rei, Ezequiel profetizava e profetizou aquilo que Deus mandou que ele dissesse à nação de Israel. Então ele profetizou contra os falsos profetas, contra a hipocrisia espiritual, contra a idolatria, contra a infidelidade do povo. E Deus lhe deu visões, como a visão da panela de fogo no capítulo 24, a queda de Jerusalém no capítulo 26 ao 32, esta visão do vale de ossos secos e a visão da reedificação do templo em Jerusalém. Visões que Deus deu ao profeta. O povo havia sido levado para o exílio na Babilônia. Qual foi a causa? Desobediência à palavra de Deus. Passou por sofrimento, por humilhação, estava em guerra, foi explorado e havia saudades da pátria, longe da pátria. Mas o texto tem aplicação para a nossa vida. Embora se refira ao cativeiro da Babilônia, mas a palavra de Deus serve para todas as épocas, todas as eras e todas as ocasiões. E como a Bíblia tem um só personagem central, que é Jesus Cristo, e também a figura central nas visões do profeta, aqui não podia tratar de outra coisa, senão mostrar a condição daquele povo e a condição espiritual da raça humana, morta, ossos secos, ossos sem vida. O Senhor leva o profeta movido pelo Espírito Santo. Esse texto sempre me impressiona, porque Deus faz uma pergunta ao profeta e ele responde: Senhor, só o Senhor sabe. Esses ossos poderão reviver? Quem sou eu para dizer? Mas o Senhor sabe. Ossos sem vida que retrata o mundo como um cemitério a céu aberto.
defuntos ambulantes, gente com vida física, biológica, mas sem vida espiritual. Deus faz com que o profeta ande ao redor do vale e faz a pergunta se aqueles ossos podiam reviver. Mas Deus manda que ele profetize. Profetiza. Versículo 4. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Onde é que está a vida? No verbo da vida que é Cristo. A palavra de Deus é vida, é viva, é eficaz e regenera vidas. É o próprio Deus quem diz ao profeta no versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ninguém nasce por conta própria. Aliás, se tem duas coisas na vida que ninguém pede, ninguém escolhe: é o dia do nascimento e o dia da morte. Estes dias nós não escolhemos, mas o poder de Deus e a palavra de Deus gera vida naquele que a ouve, nela crê, a ela se rende e se entrega e recebe vida espiritual, a vida que Jesus veio oferecer, que o mundo não tem para dar. Religião não pode contemplar ninguém com vida espiritual. O profeta acata a ordem de Deus e profetiza sobre aqueles ossos secos. E o resultado é imediato. Houve um ruído, barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntaram cada osso ao seu osso, conforme Deus havia determinado. A palavra vai gerando vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Formavam tendões, cresceram carnes, se estendeu pele, mas ainda faltava o principal: vida espiritual. Há muita gente com vida física, biológica, mas morta espiritualmente. Falta vida espiritual, que só a palavra de Deus pode gerar. Deus manda o profeta anunciar mais uma vez. E desta vez ele manda profetizar dizer ao Espírito, no versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos. O que Jesus disse para Nicodemos? Como é que é o nascimento, o novo nascimento? É como o vento. Se ouve a sua voz, mas ninguém vê. E ele sopra onde quer. E gera vida espiritual. Vida espiritual. A obediência do profeta é instantânea. Ele faz como Deus manda e o resultado não poderia ser diferente. O Espírito entra naqueles ossos e lhes dá vida. Olha o versículo 10. Profetizei como ele me mandara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. A visão que Deus dá ao profeta era para lhe mostrar a situação da nação, do povo de Israel, no cativeiro da Babilônia, sem esperança, longe da sua terra. Ao mesmo tempo, a visão tem por objetivo fazer com que a esperança do povo estivesse voltada para Deus, centrada unicamente naquele que é o Senhor da vida e que nada lhe passa despercebido. Ele está atento a tudo, a cada detalhe da nossa vida. Ele é o Senhor, onisciente, onipresente e onipotente. Sabe tudo, vê tudo, está em todos os lugares e tem poder sobre todas as coisas.
A visão tem o sentido de que só Deus pode reverter o pior quadro da história do homem, da humanidade. Ossos secos, sem vida. A palavra começa a gerar vida onde não havia vida. Quando tudo parecer impossível e não houver mais jeito, de acordo com a nossa visão, não tiver mais solução, parece que o problema é maior do que Deus, quando não é, os olhos devem estar fixos no Senhor da glória, no Senhor da vida, porque Ele é o Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui tem uma observação. Devemos prestar atenção ao texto, porque ele não está dizendo que Deus trabalha em favor daquele que se acomoda, daquele que fica de braços cruzados, daquele que não se dispõe à luta e ao trabalho do dia a dia. O texto está dizendo que Deus trabalha em favor daquele que nele deposita a sua confiança e a sua esperança. Não daquele que permanece na inércia à espera de um milagre. O verbo aqui, esperançar, induz a ação, e é na ação que Deus age, que Deus opera, jamais na inércia. Lemos o texto hoje pela manhã, quando Jesus diz, trabalhai, quer dizer, não fiquem acomodados. Por quê, Senhor? Em primeiro lugar, pela comida que não perece. Não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste, pela vida eterna. Trabalhai, não de braços cruzados. Ninguém trabalha de braços cruzados. O verbo esperançar induz a ação. E é na ação que Deus opera. Não no comodismo ou na zona de conforto. O Senhor trabalha para mim. Eu estou sossegado porque eu li na Bíblia que Ele trabalha para aquele que nele espera. E Ele te gerou de novo em Cristo para você ficar de braços cruzados. Não. Para você ser um cooperador do reino dele aqui na terra. Para você ser um portador da boa notícia do Evangelho da graça dele em Cristo. Para você proclamar as virtudes dele. E não na inércia, mas na ação. O Vale de Ossos Secos nos traz algumas reflexões. Primeira, nos mostra a realidade. Não dá para viver na utopia, no engano, na fantasia. A realidade. O vale representa um lugar baixo, oposto ao monte. Enquanto o salmista do Salmo 121, versículos 1 e 2 diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto o salmista nos conclama a elevarmos os nossos olhos para os montes, para o alto, o profeta é chamado por Deus para contemplar a posição daqueles que sem Ele caminham por este mundo, sem vida, mortos espiritualmente, sem nada a expressar, porque nada podem fazer. O morto não pode fazer absolutamente nada, porque ele não tem vida, vida espiritual. Nenhum barulho, nenhum movimento, nenhum sinal de vida, de beleza ou de formosura. Eis a condição do homem sem Deus, fora de
Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz isso: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A condição que todos venham ao mundo morto espiritualmente, sem vida espiritual. E é Deus quem dá vida em Cristo, pela palavra, que gera fé para acreditarmos na obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, nos incluindo no mesmo sacrifício de morte para o pecado, a fim de ganharmos a vida de Cristo, a natureza divina. Segundo, o vale de ossos secos nos traz a lição de que nós devemos ter consciência. Consciência de que o Espírito de Deus é quem gera a vida, é quem nos convence. Isso significa que o profeta estava tomando consciência daquilo que representava e significava diante de Deus. E o seu espanto e perplexidade era de que se tratava de algo sem vida. Deus convida o profeta: dá uma volta aqui. Olha o vale. O que você acha? Senhor, aqui não tem vida. São ossos secos. Essa é a realidade. Você tem consciência de que é assim? Sim. Então agora profetiza a estes ossos. Estavam sequíssimos. Nada podiam fazer. O quadro era desolador. Impossível aos seus olhos. Este é o retrato da raça humana decaída, fora de Cristo. Desolador. Impossível de se encontrar uma solução aos olhos humanos. Mas o pecador deve ter a consciência de seu estado. Estou morto espiritualmente, separado da vida de Deus e da vida de Cristo. Tenho vida física, biológica, até uma boa saúde, mas não tenho vida espiritual. Terceiro ponto. O texto nos leva a refletir, reflexão. Porque Deus pergunta se aqueles ossos podiam reviver. E a resposta do profeta era só Deus quem sabia e tinha poder para dar e gerar vida. Diante do quadro mais horrendo, mais absurdo e mais impossível com o qual nos depararmos, a resposta estará sempre em Deus. Deus tem a solução. É por isso que o salmista do Salmo 118, versículo 8 e 9, ele diz assim, Salmo 118, versículo 8 e 9. Ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então devemos refletir e chegar a esta conclusão. O quadro é horrendo, é horrível, é terrível, é absurdo, é espantoso. Onde é que está a solução? No Senhor. A solução estava na palavra de Deus e continua a estar na palavra de Deus. Profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então é preciso profetizar, é preciso falar, é preciso liberar a ação para que a palavra gere e produza efeito na vida daquele que está ouvindo. A solução está na palavra, porque pela palavra Deus criou todas as coisas. Do nada, tudo veio a existir pela palavra. Ela é poderosa. Na sua condição de morto, o homem não tem iniciativa alguma. Morto não tem iniciativa, não tem vontade, não pode expressar sentimento. Está morto. Então
Então é a palavra quem vai gerar vida nesta pessoa. E mais, ao ouvir a palavra, ela vai tratar do homem no seu todo, na sua vida espiritual, que ele não tinha, estava morto. Vai tratar dele no seu físico, porque ele é corpo, e vai tratar dele na sua alma, porque ele é mente, ele tem emoções. Corpo, alma e espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo são coisas distintas. Sejam conservados íntegros, não uma coisa só, não só a sua vida espiritual. Nasci de novo, então agora você começou uma nova etapa, uma nova caminhada na sua vida. E agora tudo isso aqui tem que ser tratado pela palavra, num processo de santificação diário, contínuo, progressivo, enquanto você tiver vida e tiver fôlego de vida. Por isso que Jesus disse na oração que ele fez por nós, no capítulo 17 de João: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses que a vontade de Deus é a nossa santificação. E o autor da carta aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém pode ver o Senhor. Nasci de novo, nova criatura. Agora você precisa crescer, precisa desenvolver a sua salvação. O que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, num processo contínuo, diário, progressivo da santificação. E aí nós recebemos a cura das nossas emoções, daquilo que trouxemos lá do ventre da nossa mãe, do convívio com os nossos pais, com as pessoas com as quais passamos e convivemos ao longo da vida. E tudo isso tem que ser tratado à luz da palavra. O mesmo Deus da paz, o mesmo, vos santifique. Tudo vem dele, pela palavra. A cura está aqui na palavra. A vida está aqui na palavra. O poder de Deus leva à confiança, gera confiança. O profeta podia confiar na palavra do Senhor, porque ele já havia experimentado do seu poder, a começar do seu chamado, quando Deus o chamou: vai e profetiza. Quer ouçam, quer não, saberão que houve no meio deles um profeta. E você vai dizer as minhas palavras. Quem experimenta o poder de Deus ganha coragem, ousadia e confiança. Porque não está falando de si, está transmitindo um recado que o Senhor mandou. E o Senhor mandou e deseja que todos sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que sejam santificados pela palavra, que tenham uma vida abundante e tenham uma vida próspera. E quando se fala em prosperidade, todo mundo pensa em dinheiro. Aquele é o Deus Mamon. Prosperidade é você ser abençoado na sua vida espiritual, sua vida conjugal, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Isso é ter uma vida próspera e uma vida abundante. Ah, mas eu já nasci de novo. E até abre a boca. Né? O mundo que caminha aí para onde quiser. Não, não é essa vida abundante que Jesus veio trazer. Agora ele quer que você faça o que ele mandou o profeta fazer. Agora você vai e anuncia e conta para os outros que vida abundante é essa, que você desfruta dela, senão Jesus vai ser mentiroso. Você será um difamador do reino de Deus. Ué, mas Cristo não veio te trazer uma vida abundante e você vive uma vida miserável? Ah, mas eu sou uma nova criatura. Mas quem é o teu pai? Como é que ele é?
Como é que ele governa? Como é que ele conduz as coisas? Quem é o seu guia? Quem é que guia você no dia a dia? Como é que ele está guiando a sua vida? Você está caminhando de acordo com a palavra? Esse mesmo profeta aqui, no capítulo anterior, no versículo 36, profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 a 27, Deus mandou que ele proferisse estas palavras. Versículo 25, Ezequiel 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Ah, o Espírito de Deus vive aqui. Como? Nas suas atitudes, na sua conduta, nos seus pensamentos, no seu modo de agir. Então aí você precisa ter cuidado. Será que o Espírito de Deus realmente vive aqui, do modo como eu tenho agido e procedido e vivido? Ele garante que sim. O seu jeito de conduzir as coisas, a sua visão pode não estar de acordo com o que está escrito aqui. Porque aquele que nasceu de novo, que é gerado por Deus em Cristo, ele está dando essa garantia. Dou um novo coração. Ponho em você o meu espírito para que você ande de acordo com a minha palavra. Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então é uma pergunta que cada um tem que fazer para si. O Espírito de Deus vive aqui do modo como eu estou vivendo? Jesus vive aqui do jeito que eu estou vivendo? É a vida dele que expressa tudo que eu tenho feito? As pessoas podem olhar e dizer assim: Cristo vive nessa pessoa. Cada um tem que fazer a sua análise, a sua reflexão. Todo aquele que experimenta o poder e a obra redentora da cruz do Calvário, consumada por Cristo, recebe de Deus o poder para testemunhar. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos antes de subir aos céus. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus se voltou para eles e disse o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que é que nós temos testemunhado? O que é que as pessoas têm visto através de nós e no nosso testemunho? Estamos honrando realmente o Senhor ou estamos difamando o reino dele aqui na terra? Eu tenho que perguntar isso para mim. Eu tenho que fazer essa reflexão e você também. O resultado da obediência à palavra, da confiança naquilo que Deus fala, é notório. Nós vemos aqui no versículo 10 desse texto de Ezequiel 37, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. A ação do Espírito Santo nos leva a viver assim, expressando a vida e não morte, alegria e não tristeza, vida abundante e não vida miserável, vida de Cristo que as pessoas têm que ver em nós. Foi o que Jesus disse no Sermão da Montanha: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, as vossas boas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A glória é para Ele, não é para mim. Eu não tenho luz própria, mas reflito a luz de Cristo, para a glória de Deus. Assim como a lua reflete a luz do sol, o cristão reflete a luz de Cristo,
para glorificar ao Pai. Conclusão: o vale é toda a superfície da terra. Os ossos secos são todos os seus moradores, sem distinção, sem vida espiritual, fora de Cristo. Só a vida espiritual em Cristo. Todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Vai e profetiza a estes ossos. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura sem distinção e sem acepção, porque todos precisam ouvir. Deus chama a mim e a você para que profetizemos a palavra de vida, a palavra de vida eterna em Cristo, palavra de bênção e não palavra de morte ou palavra de maldição. Aquele que ouve a palavra de Deus e nela crê, tem a vida eterna. Foi Jesus quem garantiu isso, né? João capítulo 5, no versículo 24, Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os ossos secos, da morte para a vida. A vida espiritual, morto, nasceu de novo, ganhou vida espiritual. A raça humana nasce morta para Deus, mas morrendo para o pecado no corpo de Cristo, ganha a vida eterna, a vida de Cristo. O que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Jesus. Logo, todos morreram, porque ele atraiu todos no corpo dele na cruz. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a vida que nasce da morte, por pior que seja a condição natural do ser humano. Ainda que comparada a este vale de ossos secos, Deus já deu a vida eterna em Cristo, assegurada na cruz do Calvário. A recomendação, a determinação de Deus ao profeta continua a valer ainda hoje. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Amém e amém.